Bom, vamos falar um pouquinho de um dia hoje muito especial para nós espíritas, que é o nascimento de uma poetisa chamada Alta de Souza. Já ouviram falar dela? Então, Alta de Souza desencarnou muito novinha, com 24 anos, e nasceu no dia 12 de setembro de 1876. E com 24 anos ela foi embora, ela teve tuberculose à época e desencarnou. Mas ela tinha uma sensibilidade para a poesia muito intensa. Já nas seus primeiros escritos, já demonstrava assim, uma habilidade, uma facilidade de expressar-se de uma forma muito sensível, muito mística também. Já encarnada, ela já falava muito de Jesus, da espiritualidade. Aí ela desencarnou. Quando ela desencarnou, em 2 de fevereiro, um tempo depois, ela começou a trazer mensagens através da psicografia de Chico Xavier, quase que exclusivamente. E as psicografias dela ficaram cada vez melhores. Os sonetos, as poesias, os versos que ela trazia, ficaram cada vez melhores. E a gente lembra dela com muito carinho, porque foi através dela que muitas casas espíritas começaram uma campanha chamada Campanha Alta de Souza, que é uma campanha de arrecadação de alimentos. A gente fala arrecadação, hoje os jovens devem estranhar um pouquinho, mas na década de 50, de 60, nós tínhamos muitas necessidades aqui em São Paulo, no Brasil, porque a situação das pessoas era muito diferente. As pessoas passavam fome mesmo, vamos dizer assim, especialmente as pessoas sem qualificação, sem emprego, sem condições, viviam em altas periferias, de uma forma muito precária, e os espíritas tinham um trabalho de arrecadar alimentos para favorecer essas pessoas. A Casa Espírita mantém ainda a arrecadação de alimentos e vai atrás de algumas famílias que realmente necessitam, e a campanha existe até hoje, o trabalho existe até hoje. Como é que funciona a campanha Alta de Souza? A pessoa passa num bairro delimitado com algumas ruas e deixa lá um saquinho para a pessoa deixar algum alimento para na semana seguinte ela retirar. Então, normalmente as pessoas trazem as sacolinhas, né? Na outra semana a gente vai passando e recolhendo as sacolinhas. É uma coisa muito interessante, muito bacana. E existem muitos relatos assim, místicos também a respeito da campanha, porque a campanha, além de trazer muitos frutos, também tinha muitos embates espirituais. Então, pessoas que não queriam atender, que não queriam favorecer, coisas assim difíceis, mas também tinham muitas revelações, muitas informações interessantes, muitas coisas interessantes que aconteciam nessa campanha. Então, se quiserem conhecer um pouquinho da campanha Alta de Souza, que ainda existe em alguns lugares, aqui em São Paulo principalmente, é só procurar lá na Rede Mundial de Computadores, Campanha Alta de Souza. Isso é uma das coisas. E as poesias da Alta de Souza são muito, muito refinadas. Ela sempre fala em sonetos, e sonetos são a composição de 2 quartetos e 2 tercetos. E as métricas rítmicas são perfeitas. Então, a Alta de Souza traz para a gente poesias lindas, assim, com uma sensibilidade profunda. Até o final do dia de hoje aqui da nossa palestra, eu vou falar para vocês uma das poesias de Alta de Souza. Então, a nossa homenagem. Por que você riu? Você achou engraçado? Quer que eu fale agora a poesia? Ou quer para deixar para depois? Para depois, né? Tá bom. Então tá bom. Eu vou falar um versinho sobre mães. Ouvi entre amigos meus este conceito profundo. Mãe é o sorriso de Deus no sofrimento do mundo. Olha só, que coisa, hein? Assim, falando muito rapidamente, a gente não percebe a sensibilidade, mas o negócio é muito sensível, uma coisa muito, muito, muito bacana. Bom, então, depois dessa singela homenagem à nossa tão querida Alta de Souza tem um livro chamado Alta de Souza. Esse é um livro clandestino. Eu vou explicar para vocês por que ele é clandestino. Quando a gente fala clandestino, as pessoas ficam com mais vontade de ver o que é, né? Por que é clandestino, não fica? Então é melhor não falar porque, né? Melhor vocês ir lá e olharem, não é isso? Não é melhor? É pelo seguinte, porque a Alta de Souza tinha poesias esparsas em diversos lugares, uma aqui, outra ali, no jornal e tal, que o Chico escrevia. Ela nunca escreveu um grupo de poesias para formar um livro. Só que ela contava ou não contava com um problema. Qual que era o problema que ela não contava? Ela tinha um irmão reencarnado aqui em São Paulo. Um irmão reencarnado que tinha uma paixão por ela
Esse irmão reencarnado, ele desencarnou lá antes que ela. Eles tinham um negocinho de vela, candeeiro, e ele foi subir numa escada com aquele candeeiro pegou fogo, caiu na roupa dele, tinha aquelas roupas de dormir compridas, né? E ele morreu dessa forma, de uma forma bastante triste. A Alta de Souza presenciou isso, foi muito triste para ela. E esse irmão era reencarnado aqui, ele tinha uma livraria espírita em São Paulo. Olha só que interessante, lá no centro da cidade. Eu não sei se é na rua Timbiras ou na rua Aurora, uma daquelas ruas lá, famosas de São Paulo, né? Então ele tinha uma livraria bem naquele meio ali, que era justamente para provocação mesmo, né? E aí, ele indo lá no Chico diversas vezes, ele foi juntando as poesias da Alta de Souza e formou um livro. Aí ele formou o livro com muito entusiasmo, ele mandou editar e imprimir o livro, fez o livro, foi levar um livro lá para o Chico. Quando chegou lá, deu um problema. Por quê? Os livros que o Chico escrevia, eles tinham autorização do plano espiritual, não era uma coisa assim que ele fazia da cabeça dele. E quando ele chegou lá com o livro pronto, ele falou, meu Deus do céu, mas nós não consultamos a espiritualidade para saber se era autorizado imprimir esse livro, né? E aí ficou aquela coisa assim, né? Mas aí o livro acabou subsistindo e ele existe até hoje. O nome do livro é Alta de Souza. Então, é o mesmo nome dela. E o livro só tem poesias da Alta de Souza. Sonetos lindos, lindos. Então, acho que tem mais de 50 sonetos, um mais bonito que o outro. Então, esse livro ficou assim, meio na clandestinidade, porque não teve a aprovação da espiritualidade, mas ele foi tolerado, por assim dizer, por diversos motivos. E um dos motivos provavelmente tenha sido esse. Vamos relevar, né? Foi o meu irmão, com excesso de paixão dele, que fez isso e acabou ficando desse jeito mesmo. Então, esse livro se chama Alta de Souza. É muito difícil de achar. Então, pode achar em sebo, né? Pode achar em lugar assim, na internet, e tem também em PDF, também pode achar em PDF, lá no computador, ou aqui no celular, né? E é facinho de ler, porque os sonetos 2 quartetos e 2 tercetos. Na verdade, são 8 e 6, são 14 linhas cada soneto. Mas se você ler com atenção, nossa, é assim de arrepiar, viu, gente? É de arrepiar. Até o final é isso que você achou engraçado que eu falei, né? Até o final dessa nossa palestra, a gente vai falar uma poesia da Alta de Souza, tá bom? Então, vou encerrar aqui o assunto